Vamos lá. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Rebeca, né? Atualmente eu estou no S6 e eu já dei essa aula algumas vezes. É uma aula que eu gosto de dar, apesar de ser meio difícil no começo a gente entender a fisiologia respiratória, depois a gente entende melhor, mas é uma aula que a gente tem que revisar toda vez que a gente vai dar, porque a gente esquece mesmo, tá? E o Marcelo Jacó, ele não alopra nas questões dele, certo? Ele é bem tranquilo, ele é ótimo. Então vamos lá. Bom, eu coloquei esses objetivos de aprendizagem, que eu não vou me deter a eles, então se vocês quiserem, vocês podem ler depois, mas tudo que eu ler aqui vai estar contemplado na aula. Bom, primeiramente, né, fisiologia respiratória. O que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração qual é a função desse órgão, né? Qual é a principal função do meu sistema respiratório? Qual é a minha principal função do pulmão? É realizar a troca gasosa. Então, é fazer a hematose. A função primária do meu pulmão é fazer a hematose. E após uma inspiração profunda, eu tenho que 80% do volume pulmonar é ar, 10% do volume é sangue e 10% do volume é tecido. Então a gente consegue ver que tem pouquíssimo tecido. E isso é uma característica muito importante do tecido respiratório, certo? Por quê? Vou falar mais aqui na frente. Bom, para a gente ter uma troca gasosa eficiente, a gente depende da membrana capilar. Essa membrana capilar ela é formada por uma fina barreira com uma grande superfície de troca gasosa. Essa barreira ela tem aproximadamente 0,3 micrômetros e que se eu estendesse toda a superfície dos alvéolos que tem no meu pulmão, dá aproximadamente 100 metros quadrados, certo? Que é aproximadamente o valor de 1 metro quadrado de uma quadra de vôlei dessas profissionais, certo? Então é uma área muito grande. E a maior parte do nosso pulmão é ar. Por quê? Porque a camada é tão fina que eu consigo esticar tanto essa superfície alveolar que eu tenho que ela vai dar uma superfície muito grande. A minha região alveolar, ela é composta de 3 camadas: o epitélio, o interstício e o endotélio. O epitélio alveolar é onde ocorre a troca gasosa. O endotélio capilar é o tecido sanguíneo que vai irrigar aquela região e o interstício é o tecido de sustentação, certo? Não precisa saber que é de epitélio escamoso, ele não é a diva. Agora, transporte sanguíneo do O2. Como é que eu vou transportar esse oxigênio dentro do meu sangue? Ele pode ser dissolvido, ele pode ser transportado de duas formas, ou dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina, certo? A parte do O2 que é dissolvida no plasma, ela é determinada por essa lei de Henry, e ela é uma fração irrisória da quantidade de oxigênio que tem no nosso sangue. Porque a grande maioria do nosso oxigênio está ligado à hemoglobina, que é dada por essa outra leizinha aí, que é o conteúdo arterial de O2, que não precisa saber, ele não vai pedir para fazer conta, ele só cita que isso existe, certo? Bom, essa parte é importante, certo? Tem algumas figuras que são importantes. Eu acho que as partes mais importantes dessa aula são figuras. Bom, o que é essa curva, né? É curva de saturação de O2 por PO2, certo? O que essa curva está me dizendo? Eu vou dar exemplos em números que eu acho que fica mais fácil. Se um indivíduo tem uma PO2 de 100, a saturação dele vai ser mais que 95, mais que 90, certo? Se a PO2 dele é de 80, a saturação dele também vai estar ali parecida. Quando a minha saturação cai um pouco mais, por exemplo, para 60, quando a minha PO2 cai para 60, a minha saturação vai estar ali por volta de 80, 80 e pouco. E o que é que eu pensava antes, né? Eu pensava assim, então, quanto maior for a minha PO2, maior vai ser a minha saturação. Até aí, um leigo pensaria dessa forma, e não está completamente errado. Só que o que foi que descobriram quando fizeram experimentos? Eles perceberam que
não era uma reta, não era quanto maior a minha PO2, maior minha saturação. Não, era uma curva. O que essa curva me mostra? Que para eu ter uma grande queda na saturação, eu preciso ter uma grande queda de O2. Então, se o meu paciente tem a PO2 entre 80 e 100, a saturação dele vai estar 90 e tantos, vai estar boa. Agora, se meu paciente está com a PO2 de 70, por exemplo, vai estar tipo 90 e pouquinhos. Se tiver em 60 a PO2, a saturação vai estar em 80 e alguma coisa. Então, a queda não é tão brusca. Quando eu diminuo a PO2, a minha queda na saturação não é tão brusca. E o que isso me diz? Isso justifica o fato de os pacientes que têm insuficiência respiratória, têm alguma doença pulmonar, isso significa que, apesar de eles terem o pulmão muito comprometido, a saturação deles vai estar beirando a normalidade. Deu para entender? É importante. Alguma dúvida? Não, né? Tá. Avisem, porque é importante. Agora, próxima situação, né? O que vai acontecer se... Só um minuto. Pronto. O que vai acontecer agora na curva se um paciente tiver anemia ou um paciente tiver policitemia? A gente pensa, não, o paciente está com anemia, é um paciente mais cansado e tal, mais indisposto. Então, a gente pode até pensar que a saturação dele diminui. Só que não é isso que acontece. A anemia nem a policitemia alteram essa curva, certo? Por quê? Porque como é que a gente mede a saturação? A gente mede a saturação assim, não é com oxímetro? A gente bota o oxímetro no dedo e tem uma luzinha, né? Essa luz, ela atravessa o dedo e tenta chegar do outro lado. Quando ela chega do outro lado, ela atravessa as hemácias que estão ali, né? E essas hemácias têm hemoglobina. E o oxímetro consegue ver qual é a porcentagem de saturação daquela hemoglobina, o quanto aquela hemoglobina está cheia de oxigênio. Então, a hemoglobina que passou pelo oxímetro, ela vai estar saturada, ok, vai estar saturada normal. Agora, o que vai acontecer no paciente com anemia? O paciente com anemia, ele vai ter menos hemácias, ele vai ter menos hemoglobina. A quantidade de oxigênio que chega aos tecidos dele é menor, mas a saturação dele não, porque as hemácias que ele tem a hemoglobina normal e ele vai carregar a hemoglobina, o oxigênio normalmente nessa hemoglobina. Deu para entender? Acho que deu, né? Se deu para entender a outra parte, acho que essa parte é tranquila também. Então, o que vai diferenciar é que saturação é diferente de conteúdo arterial de O2. O paciente anêmico tem menos conteúdo arterial de O2? Tem menos, porque ele tem menos hemácias, certo? Mas a saturação das hemácias que ele tem, no caso da hemoglobina, vai estar normal. Próxima. Agora a gente vai falar das situações de desvio. Essa parte também é importante, tá? A gente tem duas situações. Essa curva, a gente pode tanto desviar ela para a direita, como a gente pode desviar ela para a esquerda. Em uma condição em que o meu paciente está com acidose, por exemplo, ele está com sepse, em choque séptico, o paciente vai estar com pH muito baixo. A curva dele de saturação vai estar desviada para a direita. O que é que isso vai acontecer? Quando a curva desvia para a direita, eu reduzo a minha afinidade pelo O2 na hemoglobina. Então, o que é que isso vai acontecer? O O2 ele vai ser solto mais rápido. E isso é um mecanismo compensatório, que é bom. Eu não vou nem fazer essa pergunta. É um mecanismo compensatório bom. Por quê? Porque se o meu paciente está em sepse, ele precisa combater a infecção, ele está precisando de oxigênio nos tecidos dele, então esse oxigênio vai para o meu tecido mais rápido, mas o que também vai acontecer? O CO2 que está nos meus tecidos,
ele vai sair mais rápido e vai ser jogado para fora mais rápido. E vocês lembram, né, que o CO2, ele diminui o pH, porque o CO2, ele reage com água e forma um ácido carbônico. Então, curva desviada para a direita, diminua a afinidade do O2 pela hemoglobina. O oxigênio vai mais rápido para os meus tecidos e o meu CO2 sai mais rápido do meu corpo. Show? Manda aí uns. Perfeito. Tá ótimo. Posso. O que acontece na acidose? O exemplo mais comum de acidose que a gente tem é a sepse. O paciente que está com sepse, o pH dele vai diminuir muito. O pH normal não é 7,35 a 7,45, o pH dele vai estar tipo 7,20. É baixo. Aí, quando a curva está desviada para a direita, isso significa que a minha hemoglobina, que está ligada ao meu oxigênio, ela vai soltar o meu oxigênio mais rápido para os meus tecidos. Então, a oferta de oxigênio melhora. E isso, para quem está tentando combater uma infecção, é bom, porque o meu tecido precisa de oxigênio para se recuperar. Além disso, se o meu O2 vai ser ofertado mais rapidamente para os meus tecidos, o CO2 que estava nos meus tecidos vai se ligar na minha hemoglobina de novo e vai ser liberado mais rápido para fora do meu corpo. Deu para entender? Certo. Agora, o que acontece na alcalose? É meio que o contrário, só que tem um detalhezinho no final. O que é que vai fazer com que a minha curva seja desviada para a esquerda? Eu vou ter uma situação em que o meu pH está elevado, então eu vou estar em alcalose. Uma condição, eu nem me lembro, deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Pronto, acho que é um paciente que está vomitando muito. Ele vai ficar em alcalose, certo? O que isso faz? Faz com que a minha curva se desvie para a esquerda. Quando a curva está desviada para a esquerda, o que vai acontecer? O oxigênio que está ligado à hemoglobina, ele vai ficar com maior afinidade. A minha hemoglobina vai ter uma maior afinidade pelo meu oxigênio quando a curva está desviada para a esquerda. O que isso acontece? O que isso significa, então, se a hemoglobina está muito ligada ao meu oxigênio? O meu oxigênio, ele não vai ser depositado nos meus tecidos de uma maneira fácil. Eu tenho oxigênio no meu corpo? Tenho, mas ele vai estar lá no meu sangue e não vai para o meu tecido, porque a minha hemoglobina vai estar ligada muito forte ao meu oxigênio. Até aí, tudo bem? Ok. A partir daí, o que vai acontecer? Se o meu oxigênio está muito ligado à minha hemoglobina, vocês concordam que o meu corpo vai pensar assim: não está chegando oxigênio no meu tecido, então tem alguma coisa errada. Eu não tenho oxigênio. O meu corpo vai pensar assim: eu não tenho oxigênio. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar energia de outra fonte. Qual é a outra fonte que a gente tem de energia que não é a respiração? Não é o metabolismo anaeróbico do nosso músculo? Então, o que acontece? Quando o paciente está com alcalose, a curva está desviada para a esquerda, a minha hemoglobina está muito ligada ao meu oxigênio, o meu corpo não vai receber oxigênio no tecido e ele vai pensar que não tem oxigênio. Ele vai lá no meu músculo, ele vai tentar pegar a energia do metabolismo anaeróbico e vai, por causa disso, causar uma condição de hiperlactatemia. Quando a gente faz o metabolismo anaeróbico nos nossos músculos, a gente não produz ácido lático, por isso que vai causar hiperlactatemia. Deu para entender? Essa parte da hiperlactatemia? Tá. Vou passar para o próximo, tá?
Bom, agora mecânica pulmonar. Essa parte o que ela existe em explicação, mas para facilitar a vida de vocês, vocês precisam saber dessas informações aqui. O que acontece na mecânica pulmonar, né? Eu tenho fluxo, eu tenho ventilação e eu tenho VQ. A relação VQ, né? Onde é que é mais ventilado no meu pulmão? A base é mais ventilada. E onde é que tem mais fluxo sanguíneo? Na base tem mais fluxo sanguíneo também, certo? E onde é que o meu VQ é maior? O meu VQ, ele é maior no ápice. Guardem essas 3 informações no coração de vocês, tá? Ventilação e perfusão maiores na base e VQ maior no ápice, certo? Aí eu botei essa pergunta aqui, não sei se vocês vão querer responder, né? Mas qualquer coisa eu respondo. Por que a tuberculose acontece mais no ápice dos pulmões? Alguém sabe? Vocês já estão com o slide, né? Então já tem a resposta. Oi, Ju. Nem tinha te visto. Tá. Já tem a resposta, vocês, né? Mas não quero responder, tudo bem. Bom, se no meu. A gente pensa assim, quando eu não tinha visto fisiologia respiratória ainda, né? Eu pensava assim, não, tem mais tuberculose no ápice porque o ápice é mais ventilado. Mas depois a gente viu que quem é mais ventilado é a base. Mas o que acontece? O VQ, ele é maior no ápice. E quando o VQ é maior no ápice, significa que a PO2 é maior também. Então, se a PO2 é maior, eu tenho mais oxigênio disponível, e como o Mycobacterium tuberculose é um micobactério, né? Aeróbio facultativo, ele gosta de O2. Então, ele vai para lá porque lá tem mais O2, certo? Mas ele não vai perguntar isso na prova de vocês, não. Foi só que eu quis colocar. Mais coisas de mecânica pulmonar, né? O que é que dessa parte a gente precisa saber? O pulmão, ele é um órgão longitudinal, ele é um órgão comprido, de comprimento, né, de tamanho, assim. Então, o que acontece? A pressão nesse órgão, ela não é estável, né? Ela muda, dependendo da região. Por conta do peso do órgão, por conta da gravidade, por conta do fluxo sanguíneo de cada região, certo? Tudo isso influencia. Mas eu preciso saber que o quê? Que na base a pressão é maior do que no ápice. Nessa figura, a pressão no ápice é menos 10 e na base é menos 2,5. Ok. Próximo slide. Aqui eu coloquei mais outras informações que já tinha falado. O que eu preciso saber agora? Da mecânica pulmonar, né? E das pressões. Como é que eu faço para o alvéolo não colabar? Como é que eu faço para o ar entrar? O que é que eu faço? Tá. A minha pressão transpulmonar, que é a pressão resultante do meu pulmão, ela é definida por 2 pressões. Pressão alveolar menos a pressão pleural. Então, para o alvéolo não colabar, essa subtração precisa ser maior que 0. Não interessa para mim só o valor da pressão alveolar. Eu quero saber a pressão transpulmonar, que é pressão alveolar menos pressão pleural. Vamos para a foto. O que essa foto está me dizendo? Aqui, a pressão alveolar, ele está me dizendo que é 0. Aí eu pensava assim, se a pressão é 0, o alvéolo era para estar colabado? Não, porque o que deixa o alvéolo aberto é a pressão transpulmonar, que vai ser 0 menos 5. 0 menos 5 dá mais 5. Então, a pressão transpulmonar é positiva. O alvéolo vai ficar aberto, certo? Não vai colabar. Aqui, ele mostra a situação no pneumotórax, né? Que a pressão alveolar e a pressão intrapleural são iguais. Então, não vai ter diferença de pressão, o alvéolo colaba, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Ah, tá. Como é que acontece Como é que o ar entra no meu pulmão? O ar, ele entra no pulmão por difusão passiva. Então, é da região onde tem maior pressão para a região de menor pressão. Então,
a minha pressão atmosférica tem que ser maior que a minha pressão dentro do tórax. Como é que isso vai acontecer? Durante a inspiração, né, tem contração do diafragma, abaixamento das cúpulas e a pressão dentro do meu pulmão diminui. Se a minha pressão diminui, o ar que está lá fora vai entrar, né, porque ele é meio que sugado, certo? Só que essa pressão não diminui ao ponto de colabar o alvéolo, certo? O alvéolo continua aberto. Essa parte é tranquila. Essa parte é muito importante. Agora, alguma dúvida dessa parte anterior, antes de eu passar para a parte do VQ? Tá. Passando para cá, né? Bom, a gente tem 3 situações que são usadas como exemplo. A situação do meio é a condição de normalidade, né? Que o que está acontecendo aqui, né? Eu consigo ver que a P de O2 é 100, a P de CO2 é 40, a PCO2 que está no meu capilar é 45 e a minha PO2 no sangue também é de 40 aqui, né? Aí o que eu consigo ver? O meu VQ aqui é mais ou menos próximo de 1, ao redor de 1 existem regiões do meu pulmão que o VQ é um pouco maior que 1, existem regiões que o meu VQ é menor que 1 e tá tudo certo. Aí o que tá me dizendo aqui? Lembra que a gente estava falando que a difusão é passiva? Se aqui tem 100 de O2 e no sangue tem 40, vai daqui para cá. Show? E aqui, a PO2 ou a PCO2 do sangue está de 45 e a do alvéolo está de 40. Então, o CO2 sai do sangue e vai para o alvéolo e sai. Certo? Essa é a condição de normalidade. Agora, o que é está acontecendo nessa situação aqui? Eu não coloquei o nome, né? Mas é o shunt. Por quê? O que é o shunt, né? É quando essa região não vai ser ventilada. Então, ela é perfundida, mas ela não é ventilada. Se ela ela não é ventilada, mas é perfundida, vamos fazer o VQ. O V é 0, porque não está chegando nada nesse alvéolo. O V é 0 e o Q é o normal. Só que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, no shunt, o VQ é igual a 0. Onde é que isso acontece? Uma pneumonia, na fibrose cística, certo? Aí, o paciente vai ter desconforto respiratório por causa disso, porque o VQ vai estar próximo de 0. Nessa situação, a gente tem o espaço morto. Por quê que é espaço morto? Eu lembro que ele falou assim, se não chega sangue, aquele tecido está morto. Então, é espaço morto. Não está chegando sangue, vocês conseguem ver? Então, o sangue passa aqui, ou o sangue não passa aqui, então o ar que tem aqui não vai para o meu sangue, porque tem alguma coisa entupindo essa passagem. Provavelmente um TEP, né? O mais comum, o tromboembolismo pulmonar. Não sei se vocês já tiveram essa aula, que é difícil, eu acho. Mas se não passa sangue aqui, eu tenho o V, é normal, o V, só que o Q é 0. Se o Q é 0, algum número dividido por 0 dá um número infinito. É por isso que o VQ tende ao infinito nessa situação. Agora, eu vou falar do mecanismo compensatório, certo? Porque tem questão que ele cobra isso. Eu tenho uma situação de TEP, que está acontecendo exatamente isso aqui. Tá passando, o ar tá vindo para cá, mas o sangue não tá passando. O que é que o meu corpo vai pensar? Ele vai pensar, não tá passando sangue aqui, então eu vou levar esse sangue para outras regiões do meu pulmão que estão funcionando. Vocês concordam? Concordam. Se eu vou redistribuir o sangue que estava aqui em outros lugares, vocês concordam que o Q das outras regiões do meu pulmão vai aumentar? Vai ficar o mesmo V, mas o Q vai aumentar. Vocês conseguem ver isso? Perfeito. Certo. Se o meu V continua o mesmo e o meu Q
aumenta, vocês concordam que nessa divisão eu vou ter agora um número menor do que era antes? Sim. Então, o meu VQ, como mecanismo de compensação, vai resultar em um VQ menor do que 1. Então, como mecanismo compensatório, o meu paciente vai acabar ficando mais dispneico, com sensação de desconforto respiratório, porque o VQ dele diminuiu por mecanismo compensatório. Não é essa situação, tá? Eu quero que vocês saibam que é no futuro. Tipo, o paciente está tentando compensar, mas na verdade ele está ficando com mais desconforto respiratório. Deu para entender? Posso explicar de novo? Tá. Então, pronto. Acho que essa era uma das partes mais difíceis que eu achava. Aqui, só para demonstrar para vocês o ciclo respiratório, porque eu acho que na minha aula ele mostrou isso. O que vocês precisam saber, né? Basicamente, tipo, volume corrente é o volume de uma respiração normal. É o que a gente respira. A capacidade vital é tudo que eu consigo encher, o meu máximo que eu consigo encher e o máximo que eu consigo esvaziar. Só que mesmo se eu esvaziar tudo, ainda vai sobrar ar dentro do meu pulmão. Eu não consigo tirar todo o ar, porque se eu tirar todo o ar, o alvéolo vai colabar, certo? E aqui é a capacidade pulmonar total, é tudo, é todo o volume do meu pulmão, tudo que eu consigo respirar e tudo que ainda fica dentro do meu pulmão mesmo, depois de eu soltar tudo. Essa parte é tranquilinha, vocês olham e vocês conseguem entender. Aqui eu coloquei de novo outra foto, e agora só falando um pouco das propriedades do parênquima, já está acabando. As propriedades do parênquima, a gente tem essas duas, tem mais outra ali no outro slide, né? A gente tem complacência e elastância. O que é complacência? É a pressão necessária para variar o volume desse pulmão. Então, é a capacidade, é a facilidade do meu pulmão ser insuflado. Se o meu pulmão quanto mais fácil é de encher o meu pulmão, mais complacente ele é, certo? Só isso. Então, vamos dar um exemplo de um pulmão que é muito complacente. É o paciente DPOC. Por quê? Porque enche muito fácil, mas também nem volta tanto. O paciente fica cheio de ar e não consegue nem botar para fora, certo? Agora, um pulmão que é pouco complacente é o pulmão fibrosado. Ele não infla, ele é pouco complacente. E o que é elastância? É o contrário. O pulmão ele é muito complacente, ele é tem pouca elastância, certo? Mas não usa-se muito elastância, ela é mais da literatura estrangeira. É mais complacência mesmo para a gente. Agora, falando da esterese, né? A esterese, ela a gente consegue ver a esterese quando a gente vai inflar um pulmão. O que é isso, né? A esterese é uma propriedade do parênquima que torna ele mais difícil de encher do que de esvaziar, certo? Ele é difícil de encher e fácil de esvaziar. Quem é que é assim? Igual um balão. O balão, ele é difícil de encher no começo, mas depois ele fica fácil de esvaziar, ele esvazia até sozinho. E como eles perceberam isso como, né? Eles foram fazer experimentos e tal, aí eles perceberam que insuflando ar no nosso pulmão, era isso que acontecia. Eles calcularam a força que era necessária para encher e a força necessária para esvaziar. Aí, depois eles resolveram fazer esse mesmo experimento, eu acho que era com coelho, eu nem me lembro o que era, se era coelho, se era rato. Eles resolveram insuflar uma solução salina, água, soro, resolveram encher o pulmão de soro, por exemplo. E eles perceberam que essa característica de ser mais fácil de esvaziar e mais difícil de encher, praticamente parou de existir quando eu insuflei com água salinizada, como um soro, por exemplo. Por que isso aconteceu? Porque o nosso pulmão ele é rico de tensão superficial. Tem uma fina camada de líquido ao redor de todo o nosso pulmão. E para eu quebrar essa tensão superficial, que é a ligação das células de água, né, é difícil.
Só que quando eu estou esvaziando meu pulmão, a tensão superficial ela tende a se reconectar e as moléculas de água elas voltam a se unir. Por isso é mais fácil de esvaziar. Deu para entender? Ou não? Tu pode explicar de novo, por favor? Posso. A esterese é uma propriedade do parênquima que me diz que é mais difícil encher o meu pulmão do que esvaziar. Esvaziar é fácil, encher é difícil. Igual a quem? Igual a um balão. O balão é difícil quando a gente começa a soprar. Mas quando a gente solta o balão, ele esvazia sozinho. Pronto, é basicamente essa característica. Só que eles foram fazer experimentos com animais e no lugar deles encherem o pulmão desse bichinho de ar, eles encheram esse pulmão de água. Só que era uma água com sal, certo? Ok. Eles viram que o pulmão perdeu essa característica de ser mais difícil encher do que esvaziar. Ó, é difícil encher aqui, eu preciso de uma pressão maior para encher um pequeno volume. Eu preciso de uma pressão grande para encher um volume de 150 ml. Aqui, não. Para eu secar esses 150 ml, para secar, eu preciso de uma pressão menor. E eles viram isso quando eles encheram de ar. Quando eles foram encher de água o meu pulmão, eles perceberam que praticamente não existia diferença entre a pressão de encher e a pressão de esvaziar. Por quê? Porque a água com sal, ela quebra a tensão superficial. A tensão superficial é o que faz ser difícil encher, porque eu preciso quebrar as ligações entre a água. E é difícil quebrar. Agora, quando eu ponho sal ali, eu quebro a tensão superficial. Quebrando essa tensão superficial, é fácil de encher e esvaziar do mesmo tanto. É praticamente igual a força que eu faço para encher e a força que eu faço para esvaziar. Deu para entender? Agora? Deu sim, obrigada. De nada. Bom, aí, só falando um pouco mais, só dos surfactantes pulmonar, né? O surfactante pulmonar, ele tem um papel importante nessa situação. Ele é produzido pelos pneumócitos tipo 2. E o que é que ele faz, né? O surfactante pulmonar, ele diminui um pouquinho a tensão superficial, facilitando um pouco esse enchimento, certo? Porque se eu não tivesse surfactante pulmonar, ia ser mais difícil ainda de inflar o pulmão. Mas com o surfactante, não. Ele ajuda nisso, né? Ele diminui um pouco a tensão superficial e me ajuda a inflar o meu pulmão. Ele também melhora a complacência, né, que torna mais fácil de encher. Ele reduz o trabalho respiratório, porque se não tivesse surfactante pulmonar, eu ia ter que botar muita força para encher o pulmão. Ele estabiliza os alvéolos e mantém os alvéolos secos. Besteirinha, sim, certo? O que mais? Questão e acabou. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Acho que não. Vou fazer bem rapidinho as questões, tá? Eu botei as questões que foram da minha prova. Ó, nas unidades alveolares, com VQ maior que 1, há um aumento da PO2 e diminuição da PCO2. No entanto, nos pacientes com embolia pulmonar de maior magnitude, eu tenho uma queda da PO2 e da saturação. Por quê? O que acontece que eu falei para vocês na embolia pulmonar? Lembra que eu falei que no espaço morto, aquele sangue que não estava chegando no lugar que era para chegar, ele vai ser redistribuído em outras partes do meu pulmão. Então, eu vou ter o desvio do fluxo sanguíneo para outras unidades alveolares e diminuição do VQ, porque eu vou ter o mesmo V sendo dividido por um Q maior, porque naquela região que estava saudável, eu tinha uma quantidade certa de... Tá acabando, né? Mas faltam só 3 slides para acabar. Quando... Eu perdi, gente, faço assim. Pera. Quando eu tenho um V que eu vou dividir pelo um Q que era maior, vocês concordam que essa divisão vai diminuir, né? Então, é um V dividido por um Q maior. É como se fosse assim, o V era V e antes o Q era 10, vamos supor. E agora é o mesmo V dividido por um Q que é 20.
Se eu dividir isso por 10, ia dar um número. Se eu dividir por 20, vai dar um número menor. Então, é por isso que é o item B. Deu para entender? Certo. Próxima. Paciente na UTI com pneumonia grave, choque séptico, faz gasometria e pH de 7,15, bicarbonato de 10, PO2 de 100, a PO2 até que tá normal, né? Mas a saturação tá de 90, tá um pouco baixa. O pH tá muito baixo, né? O normal é de 35 a 45. E o bicarbonato, se eu não me engano, é de 16 a 22, mas eu não tenho certeza. O que foi que aconteceu com essa saturação aí, né? A saturação diminuiu. Saturação diminuiu. Então, se eu estou com pH baixo, o que, é que vai acontecer com a minha curva? A minha curva ela vai desviar para a direita. Se a curva desvia para a direita, a afinidade do O2 pela hemoglobina diminui. Então, o gabarito é desvio para a direita e diminuição da afinidade da hemoglobina pelo O2. Aí é o item D. Certo? Certo. Não sei se essa é a última, acho que essa é a penúltima. Em um experimento, o pesquisador decide ventilar uma cobaia com ventilação líquida. Qual é o resultado dessa conduta na complacência? O que é complacência? Não era a facilidade de encher? Vai ficar mais fácil de encher ou mais difícil de encher se eu ventilar com água? Vai ficar mais fácil de encher. Então, melhora a complacência. Melhora a complacência e diminui a esterese, que é aquela característica do parênquima, que é mais difícil de encher do que esvaziar. Aí a resposta é B, certo? Tu pode explicar de novo o que é que melhora a complacência, por favor? Pronto, posso. Ele ventilou um pulmão com água, certo? Lembra que eu falei alguns slides atrás, né? Que a complacência era a facilidade de encher. Então, se quando eu falei no slide que falava da esterese, né? Na esterese, que é a característica do pulmão, normal, quando eu estou ventilando ele com ar, não é com água. Quando ele é ventilado com ar, é mais difícil encher do que esvaziar. É difícil encher e é fácil esvaziar, certo? Quando eu ventilo com água, eu não vou achar mais difícil encher. Encher é fácil quando eu ventilo com água. Então, melhora a complacência. Por quê? A complacência não é a facilidade de encher. Então, se eu ventilei com água e é mais fácil encher, ele é mais complacente. Melhora a complacência. E se eu ventilo com água, eu vou diminuir a esterese. Porque lembra que a esterese é quando eu ventilo com ar. Se eu ventilo com água, eu diminuo a esterese. Certo? Tá certo, obrigada. Agora é a última. Distúrbios VQ causam alterações na troca gasosa, como hipoxemia e hipercapnia. Em um paciente constante, VQ igual a zero, né? Secundária à pneumonia, a gasometria dele, a PO2 é 50, a PCO2 é de 32 e a saturação é de 80. Vamos ver aí os parâmetros dele. PO2 de 50, tá boa ou tá ruim? Tá ruim, né? Tá baixa. A PCO2 tá de 32. Agora eu não lembro qual é o valor, mas tá abaixo esse aí. Se eu não me engano, não sei, não lembro se é de 35 a 45 também. Não lembro, gente. Mas tá baixa, eu sei que tá baixa. E a saturação tá de 80, tá baixa também, né? Por que que num paciente que tá com pneumonia, tá com falta de ar, a PCO2 dele tá baixa? O que que um paciente com pneumonia faz para tentar melhorar da falta de ar? Ele respira mais. Ele respira mais vezes. Então, a resposta é hiperventilação compensatória. Se eu estou respirando mais, eu estou jogando CO2 para fora. Se eu jogo CO2 para fora, a minha PaCO2 diminui. Deu para entender? Certo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Ai, eu perdi essa pergunta, né? De diminuir a tensão superficial com a água. Mas deu para entender?
no chat. Acho que sim, né? Então, gente, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se quiser